Bem, graça e paz, amados, amadas, louvado seja o nome do Senhor. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui reunidos para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Hoje estou substituindo o nosso irmão Rony, que não pôde ministrar a palavra. Graças a Deus ele está viajando, né? A gente louva a Deus por isso, porque ele ficou bastante tempo sem poder fazer nenhuma viagem, mas graças a Deus, essa semana ele está trabalhando para a glória do Senhor. Nossa leitura desta noite, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, e versículo de número 28. São Lucas 14, 28, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer quem vem enfrentá-lo, ou com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, Jesus. Amém. Amado Deus e Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqui estamos, Senhor, mais uma noite na tua presença, glorificando o teu nome e declarando que tu és Rei, que tu és Senhor, que tu és o nosso único Salvador. Obrigado, Deus, por nos trazer fé e esperança aos nossos corações. E por tua palavra que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Guia-nos, ó Deus, em toda a verdade. Usa-me, Senhor, como um instrumento para a tua glória e fale ao coração da tua igreja e edifica os nossos corações no poder da tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Esta noite, assim, se a gente for atribuir um título a esta passagem, a esta leitura, eu poderia dizer assim: o preço de ser discípulo, o preço de a gente estar com a responsabilidade de aprender de Jesus, de ser multiplicador no reino dos céus, porque esta é a condição que Deus quer de cada um de nós, né? Diversas parábolas na Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, elas falam sobre o dia futuro, em que Jesus julgará crentes e incrédulos. E alguns personagens dessa história aqui, que na realidade assim, esse trecho aqui que eu li uma parte, mas o texto todo ele vem baseado desde da parábola do grande banquete, né, a partir do versículo 15, vai até o 35. Então, aqui ele fala primeiro de das bodas, né, a grande boda, o grande banquete que ele convidou algumas pessoas para fazerem parte de um grande jantar, o jantar das bodas. E aí a Bíblia fala de um homem que estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quer dizer,
Todas essas pessoas, elas tinham consciência de que elas eram convidadas, elas tinham um compromisso marcado naquele dia. Então, quando a gente está falando dessa passagem aqui, a gente está falando de pessoas que estão participando dessa história e que elas já estavam preparadas, né, para aquele trabalho, para aquela festa. E no dia em que chegou a festa, elas arrumaram desculpas para não estarem presentes. O primeiro alegou dizendo assim: olha, me desculpe, eu comprei uma propriedade, uma grande propriedade, e não poderia ir nessa festa. O segundo alegou que comprou 5 juntas de bois e disse também: me desculpe, mas eu não poderei ir a esta festa. E o terceiro dizia: eu acabo de casar e não poderei ir a essa festa. Então, cada um trouxe uma desculpa. E, assim, eu queria que os irmãos percebessem, eu costumo, às vezes, dizer, principalmente lá na igreja, que há pecados, todo pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Todo pecado. Então, não existe pecadinho nem pecadão. Mas existem coisas boas que também nos afastam da presença de Deus. E a gente precisa ter cuidado com estas coisas. Porque, às vezes, a gente acende um alerta, uma luz vermelha para todo pecado, e isso deve ser feito, né? A gente deve vencer o pecado, a gente deve vencer as tentações, deve vencer tudo aquilo que a gente sabe que é o inimigo trabalhando para que a gente não alcance a vitória, para que a gente não entre no reino dos céus. Tem coisas que elas são muito claras, que é a ação do inimigo. Mas tem coisas que elas não trazem a clareza da ação do inimigo, mas elas são tão perigosas quanto as ações do inimigo. Por exemplo, eu posso dar para vocês um exemplo aqui disso que nós estamos acabando de ler. Comprar terras é pecado? Não. Comprar juntas de boi é pecado? Também não. Se casar é pecado? Não. Mas, quando a gente coloca isso como desculpa para não estar naquilo que Deus quer que nós estejamos, estou dizendo assim, notem que é uma parábola da qual todos eles sabiam. Eles foram de antemão convidados. E no dia da festa, eles trouxeram as suas desculpas. E nós também fomos convidados para uma grande festa. E nós precisamos dirigir a nossa vida no sentido tal de que nós não apresentemos a Deus naquele dia desculpas, mas que a gente possa estar presente naquilo que Deus tem nos chamado, que a gente possa estar trabalhando, que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus, que a gente possa estar de maneira tal correndo a carreira que nos foi proposta, que nada, nenhuma das coisas deste mundo, seja ela família, seja ela trabalho, estou falando das importâncias. Primeiro família, depois trabalho, tá? E todas as outras coisas, nada esteja acima do nosso Deus. Porque Jesus ele foi muito claro aqui, né? Onde a gente leu assim, portanto, versículo 33, todo aquele que entre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui. Renunciar. Renunciar não significa abandonar. Renunciar não significa deixar, né? Não cuidar. Não. É assim, eu amo minha família, mas Jesus está em primeiro lugar. Eu preciso do meu trabalho, mas Jesus está em primeiro lugar. Se eu não colocar, se a minha vida não for desse jeito, isso na prática, né? Porque para falar é fácil. Mas o que nós precisamos é trazer isso à prática. Se a nossa salvação nós não colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, como algo que já conquistamos, mas que nós precisamos manter até o fim. E Jesus deixou isso muito claro. Se vocês não renunciarem a tudo isso que vocês têm de mais estimado, vocês não podem ser meus discípulos. Jesus deixou isso muito claro. E vou repetir. Então, o investimento no reino dos céus
ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu preciso investir no reino dos céus. E como eu faço para investir no reino dos céus? Ser um anunciador das boas novas, falar de Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo e andar segundo os seus ensinamentos. Eu fazendo isso, eu estou colocando Jesus acima de tudo, né? Porque coisas boas também nos afastam de Deus. Vou repetir. E se nós não vigiarmos, eu posso ter uma vida totalmente longe de Cristo, fora de compromisso com Deus, e dizer assim, não, mas eu amo a Deus, eu creio em Jesus, eu obedeço a palavra de Deus. Mas a gente não está fazendo o que ele recomendou que nós façamos. Qual de nós desejando construir uma grande torre, primeiro não analisa se nós temos a condição para que nós possamos concluí-la. Então, ninguém começa uma grande obra para parar no meio. Não é verdade? Quando a gente passa numa rua e vê uma casa construída pela metade, sempre na nossa mente vem assim, faltou projeto, faltou alguma coisa, porque começou e não concluiu. Não é verdade? Assim também, ele diz assim, olha, quando você vai para uma guerra, o rei vai para uma guerra, ele vai guerrear contra outro rei, ele precisa analisar se ele tem condições de guerrear contra aquele exército. Porque ele tem que saber o número de soldados que ele vai defender, que vai defender o seu reino, se ele vai precisar de 10 mil ou de 20 mil. Ele tem que fazer uma análise disso. E se ele ver que o outro exército é um número muito superior ao número dele, qual o conselho bíblico que nós lemos aqui? Ele deve procurar esse rei quando ainda está longe, né, e solicitar as condições de paz, para que não haja guerra, porque ele vai entrar nessa guerra derrotado. Então, esses ensinamentos nos mostram que a nossa vida ela precisa ser uma vida pautada em coisas reais. Nossos pés precisam estar no chão. A gente não pode viver uma vida, sabe, de sonhos, de contos de fada, de que tudo é cor-de-rosa, tudo é azul, sabe? Não, irmãos, nós temos que analisar. Assim, eu tenho dificuldades, eu tenho barreiras, eu me canso, eu me fadigo, mas assim, eu tenho um compromisso com Deus. Porque senão todas as coisas elas começam a ser usadas para nós termos desculpa para não servir a Deus. Quem de nós não está cansado? Quem chega no domingo de manhã e assim não tem uma vontade de ficar na cama, uma vontade de continuar descansando? Puxa, trabalha a semana inteira, foi um final de semana corrido, às vezes a gente passa uma semana tão atribulada, e aí a gente quer ficar assim, poxa, eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso estar lá, eu não sou só mais um. Eu faço parte da família de Cristo. Eu faço parte do reino dos céus. Eu preciso ter uma vida na presença do meu Deus. Isso não significa que um dia você não possa se ausentar do culto, você sair, você viajar. Não significa isso. Mas, assim, é uma vida de compromisso. E Jesus está mostrando para a gente aqui que se a gente não tiver uma vida de compromisso, nós não podemos ser discípulos. Não dá para ser discípulo. Nós temos diversas irmãs na nossa igreja que são professoras. E elas sabem, mais do que a gente, isso. Porque, assim, como é que alguém que almeja passar de ano, ser promovido no final do ano, se ele não tiver um compromisso, ele não vai passar. Porque, ainda com todas as deficiências, se repete por falta. Né? O aluno é reprovado por causa de falta. Então, a gente precisa se dedicar ao reino dos céus. A gente precisa correr na nossa carreira. A gente precisa investir no reino dos céus. Né? Então, se a gente não mostrar um amor genuíno pelas coisas de Deus, sabe? Não é, pô, chegou domingo, vou pegar a Bíblia. Não, você ler a palavra de Deus. É você tirar um tempo do seu dia para um pouquinho de oração. Ninguém está falando em orar 2 horas por dia.
sabe? Mas você ter uma vida de comunhão, de oração, de leitura da palavra, de meditação das coisas do Senhor. Porque não adianta nós sermos crentes só de domingo. Não adianta nós sermos crentes só de final de semana. Ou quando nós estamos ruins, quando as coisas não estão bem, que precisamos buscar a Deus. Não. Sabe o que eu acho sim, ideal? É você manter sempre uma constância. Constância de fé. As coisas estão difíceis, mas você está ali, na sua constância de fé. As coisas estão bem, mas você está ali, na sua constância de fé. Você não altera a sua constância porque a luta aumentou, a dificuldade aumentou, a doença chegou. Não. Você tem uma constância de fé. E esta fé é suficiente para você ter comunhão com Deus. Que você te traz a certeza de que você vai orar e você vai ser ouvido. Te traz a certeza de que Deus sabe quem é você. Você não é um estranho ali. É essa constância. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Então, essas pessoas já conheciam, não é que elas foram pegas de surpresa. Elas sabiam que aquele dia era a festa. E cada uma trouxe uma desculpa. E a gente sabe que Jesus vai voltar. Todos nós aqui sabemos que Jesus tem um reino, que nós estaremos com ele eternamente. Mas se eu não colocar isso como o maior propósito da minha vida, o Senhor está dizendo que eu não sou digno de estar lá. Né? E quando a gente lê essa passagem em Mateus, aí esse senhor que fez o convite disse assim: todas essas pessoas que rejeitaram o convite, elas não eram dignas de estarem aqui. E é isso que Deus vai fazer naquele dia. Quem não estiver no reino dos céus não era digno de estar lá. Bom, lembre-se disso. Então, é hoje. Hoje nós estamos semeando para no futuro estarmos com Cristo. Hoje nós estamos trabalhando para que no futuro nós recebamos o prêmio desse trabalho. Não é que Jesus não paga hoje, não, já pagou. Me dando saúde, me dando uma família, me dando paz, me dando certeza de muitas coisas. E lá no último dia, nós vamos receber o grande galardão. Prêmio maior. Mas hoje, Jesus está cuidando de você. Não é só um dia de vitória, não. É uma vida de vitória. E no fim, vida eterna. Então é isso que nós precisamos. Sermos constantes. Termos um olhar, uma visão de que nós não estamos perdendo tempo. Sabe? O nosso trabalho não está sendo vão. Há um objetivo, um propósito, há uma promessa. Tudo isso, se nós não trouxermos ao nosso coração, a gente fica andando uma carreira desanimado, vivendo altos e baixos. E isso Deus não quer. Sabe? Ele quer de nós uma constância. É bom que a gente não seja frio. Né? O Senhor sempre fala isso, morno. Né? É melhor ser frio do que ser morno. A Bíblia nos ensina isso. Porque o frio, há a possibilidade dele se aquecer, dele esquentar. Mas o morno, o Senhor diz que ele vai viver como um morno. Então, sejamos atentos a isso. Porque tem muita coisa boa tirando pessoas do reino dos céus. Porque quando a gente coloca elas como prioridade, elas estão acima de Cristo, essas coisas boas tornam-se ruins. Porque elas estão nos tirando do reino de Cristo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que o teu maior propósito seja: eu quero entrar no reino dos céus. Amém. E Jesus te abençoará para que isso aconteça na sua vida. Fique na paz de Deus. Obrigado pela